Olá, tudo bem? Aqui é o Vinícius Martinez e hoje eu vou comentar a respeito se uma mulher pode ser considerada doutora da igreja. Bom, logo de cara digo que não é possível uma mulher ser considerada doutora da igreja. Esse título, criado aí em 1970 pelo então Papa Paulo VI, quando proclamou Santa Teresinha do Menino Jesus como doutora da igreja, é um título que existe em função de uma agenda. O Papa Paulo VI cedeu à agenda feminista, uma vez que esse título nunca jamais foi proposto pela igreja, nunca os teólogos sequer discutiram esse termo, não tem nenhum doutor da igreja que fale acerca disso. Foi de repente, do nada, logo justamente numa década que o mundo já vivenciava uma sociedade ali liberal, igualitária, movida pelo anseio feminista de tornar a mulher tão mais importante quanto o homem, ter mais autoridade que o homem. E esse título de doutora da igreja, ele pode ser utilizado de maneira carinhosa, de maneira a ser uma hipérbole, uma maneira de dizermos que essas mulheres possuem obras de altíssima qualidade espiritual, doutrinal. Porque convenhamos, de fato, se lermos as obras de Santa Catarina de Sena, veremos que é uma doutrina ali exposta completamente compatível com os escritos, por exemplo, de Santo Tomás de Aquino, um mestre angélico. No entanto, no estrito termo da palavra, uma mulher não pode ser doutora da igreja. Isso é uma coisa tão clara e cristalina, porque uma vez que você permite que uma mulher seja doutora da igreja, você também permite o precedente para a defesa de um sacerdócio feminino, coisa que já ocorre em nossos dias. E, no entanto, estes mesmos senhores que defendem a concepção de termos doutoras da igreja são os mesmos que hoje estão escandalizados com hereges que defendem o sacerdócio feminino. Mas para que esses homens tivessem a base para poder sustentar a ideia de um sacerdócio feminino, eles precisavam de quê? De um princípio errôneo. Porque, como já dizia o mestre angélico, um erro no princípio é grande no fim. E, no entanto, estes mesmos senhores não conseguem enxergar causa e efeito. Porque se uma mulher ela pode ser uma doutora da igreja, portanto, ela tem a autoridade de ensinar, tem uma autoridade tão maior quanto um sacerdote, de um clérigo. Se uma mulher pode ter ali a capacidade de ensinar em nome da igreja, a ortodoxia católica, por que não ela poder ocupar o ofício próprio do sacerdote? Por que ela não pode ser ordenada? O feminismo, ele não surge ali na década de 60. O feminismo, ele já era uma semente que já foi ali inserida dentro da própria rebeldia de Eva. E que, ao passar das gerações da história humana, essa semente foi sendo nutrida até que ela cresceu. E ela se desenvolve com grande eficácia ali no final do século XIX e toma ali força máxima ali na explosão dos anos 60. E é muita coincidência que Paulo VI tenha criado o termo aí de doutora da igreja justamente nos anos 70, logo após o Concílio Vaticano II, um concílio que quis ele mesmo ser um concílio voltado para o homem. Ora, é a defesa do humanismo. E o humanismo e o antropocentrismo desse concílio é compatível, então, com o feminismo. E, infelizmente, temos muitos aí que se deixam ser levados pelas novidades. Acreditam que nós que defendemos a tradição somos pessoas que são apegadas demais na letra das coisas, não? Quando nós só estamos defendendo o que a igreja sempre defendeu. A mulher tem um papel submisso. A mulher tem um papel submisso na igreja. Veja hoje os lares católicos, pergunte às mulheres se elas concordam com a submissão dela ao marido dela. A maioria dirá que não concorda.
que ali o relacionamento é igualitário, que às vezes ela manda, às vezes ela não manda, e assim vai. É o feminismo instalado no seio da igreja. E todos os erros têm uma aparência de bondade às vezes. Eu não estou questionando aqui a integridade, a santidade dessas mulheres. Santa Teresinha é a terceira santa que eu mais tenho devoção. Santa Teresa de Ávila é a segunda, depois de Santo Tomás de Aquino. Santa Catarina de Sena é a quarta na lista. São as 3 santas que eu mais tenho devoção depois da Santíssima. Eu tenho os livros delas aqui. Livro da Vida, um livro maravilhoso de Santa Teresa de Ávila. As Moradas do Castelo Interior, um livro magnífico, maravilhoso. As Cartas de Santa Catarina de Sena. O Diálogo com Deus Pai de Santa Catarina de Sena. E a autobiografia de Santa Teresinha. Eu chamo elas de doutoras, mas de maneira carinhosa, não no sentido estrito da palavra, porque você não pode colocar Santa Teresinha no mesmo nível de Santo Tomás de Aquino ou de Santo Agostinho. É um tratamento diferente. Doutor da igreja é próprio daquele que recebe a autoridade da hierarquia da igreja. E não apenas isso, é também ao homem que lhe é reservado esse título, porque ao homem foi dado o poder de ensinar, de dominar as coisas, de conduzir as coisas. A mulher é sempre submissa a essa missão que Deus deu ao homem, seja no clero, seja no matrimônio. A igreja não deprecia a figura feminina, a igreja só defende que cada um tem que estar em seu devido lugar. O leigo tem que estar no seu lugar, o sacerdote tem que estar no seu lugar, o religioso tem que estar no seu lugar. Cada um tem as suas funções na igreja. O apóstolo, a saber, São Paulo, deixa isso claríssimo em suas cartas, a tal ponto que esse problema do título de doutora da igreja é uma coisa que nunca foi discutido. Você não vai encontrar textos de doutores da igreja, de santos, de teólogos discutindo se a mulher pode ou não pode ser doutora da igreja, porque é uma questão elementar, é uma questão cristalina, óbvia, a tal ponto que não é necessário certas discussões para provar certas coisas, porque se nós admitimos que uma mulher religiosa, uma leiga, tenha tanta autoridade quanto um clérigo, a gente também vai ter que sustentar a tese de que é possível se uma mulher ser sacerdotisa. Afinal de contas, hoje elas já possuem atividades semelhantes às ditas diaconisas. Elas podem fazer a celebração da palavra, distribuir a Eucaristia. E veja bem, não confundamos aqui com o fato de que as mulheres podem ser madres, abadesas. Isso é fato. Mulheres podem ser líderes em certas circunstâncias. No entanto, mesmo as maiores abadesas, as maiores madres, estão subordinadas ao padre. Mesmo as grandes madres, as grandes abadesas estão subordinadas a um padre, que é um sacerdote, portanto, um clérigo, pertencente ao corpo docente da igreja. Isso é uma coisa elementar, visível, explícita, evidente. É incrível a cegueira de certas pessoas que não enxergam a influência do feminismo hoje na sociedade, incluindo a igreja. O feminismo está em tudo que é lugar. É o tempo todo falando sobre o empoderamento da mulher, a emancipação da mulher. É a mulher na política, é a mulher na igreja, é a mulher nas empresas, é a mulher isso e aquilo.
se você admite que uma mulher pode ser doutora da igreja, você também vai ter que dar aí o direito para alguns também proporem o sacerdócio feminino. Bom, é isso aí. Deus lhe abençoe. Salve Maria Santíssima.